Boa noite, aqui estamos, mais um dia. Vamos pedir à espiritualidade boa e amiga que se encontra nesse momento para nos auxiliarmos, dando discernimento, conhecimento, para mais uma palestra edificante, auxiliando esses irmãos, tanto encarnados como desencarnados. Que assim seja. Vou chamar o amigo Vaguinho para mais uma palestra. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos mais uma vez ao nosso grupo de estudos espíritas Chico Xavier. Como sempre, uma grande satisfação que estamos aqui para proferir mais uma palestra. Não só, eu sempre digo, não é uma palestra, na realidade é uma conversa. A gente, quando vem aqui na quarta-feira à noite, a gente vem com o intuito de bater um papo, de trocar ideias, de falar sobre o Espiritismo, sobre essa doutrina maravilhosa, reveladora, e também sempre esclarecendo que quando a gente fala aqui na Tribuna Espírita, a gente sempre fala para a gente mesmo, porque os conceitos espíritas, eles são tão profundos, e a moral espírita, ela nos traz tantas revelações maravilhosas, tantos objetivos, que às vezes nos parece até utópicos, porque são objetivos de uma vida nova, de uma reforma íntima, de uma reformulação do ser. E essas reformulações do ser, elas muitas vezes nos parecem muito distantes, né? E quando a gente vem falar na Tribuna Espírita, se parece muito com outras religiões que os seus mestres, né, os seus pastores, os seus condutores dessas religiões, dessas crenças, eles quando falam, eles se transformam num exemplo vivo daquela religião, daquela doutrina, daquele pensamento filosófico, e a gente sempre segue e fica observando aquela pessoa para ver se aquela pessoa realmente é aquilo mesmo que ela está dizendo ali na tribuna, né, na igreja, no local onde ela está falando. Aqui no Espiritismo é um pouquinho diferente disso. A gente, quando fala na Tribuna Espírita, quando a gente conversa no Espiritismo, que troca ideias, a gente vem trazer revelações onde nós também estamos incluídos no projeto de mudança. Nós não fizemos essa mudança. Nós estamos em busca da mudança, tanto quanto as pessoas que nos ouvem, seja através da internet, ou seja aqui, presente. As pessoas que assistem geralmente têm essa noção, ou têm essa imagem de nós, que é aquela imagem de dizer assim: puxa vida, Wagner está falando lá na Tribuna Espírita, então ele é um exemplo a ser seguido. Gente, nós temos o exemplo a dar, que é o exemplo do que é que deve ser feito para a vida da gente melhorar. Mas nem sempre a gente consegue fazer tudo aquilo que a gente fala aqui. Nem sempre a gente consegue, no dia a dia, praticar. Como eu estava falando na semana passada, por exemplo, quando a gente falava sobre conduta espírita, a conduta espírita é uma conduta realmente muito reformadora, muito difícil, porque é a conduta do Cristo, é cristianismo puro, é o sermão da montanha, né? Então, todas as vezes que a gente fala em sermão da montanha, bem-aventurados os humildes. Quem de nós pode se dizer tão humilde a ponto de dizer assim: ah não, bater no peito e dizer assim, não, eu sou uma pessoa extremamente humilde, eu sou uma pessoa muito boa, uma pessoa que não tem nenhuma falha, nenhum defeito. Já está começando a não ser humilde, né? A partir do momento que você diz isso, você já não é humilde, porque você já está se dizendo uma pessoa que você não é. E aí, nós estamos falando exatamente da personagem que eu vim conversar com vocês hoje aqui, e principalmente desse tema maravilhoso, que é um tema que nos remete a várias coisas, né? Então, o tema é fazer a nossa parte. E todas as vezes que nós falamos em fazer a nossa parte, eu sempre lembro de uma personagem fantástica, que é um dos precursores do Espiritismo, que é o filósofo maravilhoso, precursor do Espiritismo, Sócrates. Sócrates foi uma dessas figuras maravilhosas que nos trouxe assim
vários exemplos de como se comportar, de como ser mais humildes. Ele, perante os sofistas enquanto queriam se afirmar como sabedores de tudo, Sócrates dizia-se saber de nada. Eu só sei que nada sei. Inclusive no oráculo, quando foram perguntar ao oráculo quem era o homem mais sábio da Grécia, o próprio oráculo disse: é o Sócrates. E aí depois foram dizer a Sócrates disse: eu não aceito o que o oráculo disse. Depois ele foi tomar satisfação e disse aí: olha, eu soube que você disse que eu sabia de tudo. Ele disse: não, é porque quando você veio aqui uma vez e que eu lhe perguntei o que era que você sabia, você disse que não sabia de absolutamente nada. Então, o homem mais sábio do mundo é aquele homem que diz que de nada sabe. Então, quando a gente se autoafirma, dizendo assim: poxa, eu não sei de absolutamente nada, é porque eu tenho toda uma eternidade para aprender. Tudo o que eu vivenciei em todas as minhas vidas passadas não significa absolutamente nada com o que eu tenho ainda a aprender nas minhas próximas vidas, na minha eternidade a ser vivida, na minha infinitude como ser. Porque nós somos infinitos, gente. E Sócrates se percebia assim. Então, nós temos vários comportamentos diários, que eu considero assim comportamentos que são comportamentos de um ser, como se nós tivéssemos a capacidade de tudo conceber, de tudo entender. Eu já tive vários comportamentos como esse, e de vez em quando me condeno. Eu mesmo olho para mim e digo assim: eu não acredito que você disse isso, né? Eu não acredito que você se comportou dessa forma. Porque são comportamentos verdadeiramente pouco humildes, né? São comportamentos assim, de dizer assim: puxa vida, eu já sabia que isso ia acontecer. Como é que você já sabia, né? Você está com um adivinhão no bolso, você está com uma bola de cristal, você está entendendo isso. De onde foi que você tirou essa ideia de que você sabe de alguma coisa? Nós não sabemos de absolutamente nada. E como espíritas, gente, nós temos uma vaga ideia de como devemos nos comportar. Porque é muito difícil a gente se comportar da forma adequada. Sócrates era um desses que, através desse comportamento de dizer que nada sabia, ele começou a pensar de uma forma diferente. Por isso que a gente diz que ele é o precursor do espiritismo, mas não é só do espiritismo, ele é o precursor do cristianismo. Essa coisa de fazer a nossa parte era o que Sócrates fazia naquela época. Ele conversava sobre a vida e sobre o mundo de uma forma muito consciente. Ele via o mundo como um palco de aprendizado. Sócrates não via o mundo como, o local onde ele ia dar ensinamentos às pessoas, embora transmitisse ensinamentos fantásticos. Porque só a pessoa humilde, só a pessoa que tem a humildade, que entra no humus, na terra, que bota o pé no chão e diz assim: olha, eu não sei de absolutamente nada. Gente, eu não conheço nada, me ajudem. É que começa a saber alguma coisa. Só a partir do momento em que você diz assim: puxa vida, eu fiz um curso de tal coisa, mas gente, agora é que eu vou começar a aprender tal coisa. Porque eu terminei o curso, por exemplo, de Direito. Eu fiz o curso de Direito. Me perguntei: o que é que você sabe de Direito? Nada. Porque eu fiz o curso, passei 5 anos na faculdade de Direito, nunca exerci o Direito. Depois disso, nunca mais estudei sobre Direito. Então eu não sei de absolutamente nada. Foi um diploma que eu posso até rasgar ele. Administração, o que é que eu sei de administração? Alguma coisinha, porque eu lecionei a administração, dei aula em faculdade e tal, então eu sei um pouquinho, uma base de administração, ensinei alguma coisa, li, tenho muitos livros em casa, li alguma coisa, mas eu sei muito pouco. Eu deveria ter continuado a estudar. Hoje em dia eu não ensino mais em faculdade, portanto, eu preciso ainda aprender muitas coisas sobre administração.
Wagner, o que é que você sabe de espiritismo? Absolutamente nada. Mas Wagner, o que é que tu está fazendo aí na tribuna espírita, falando para a gente aqui, para essa plateia maravilhosa que nós temos aqui na quarta-feira? Plateia com muita qualidade, devo dizer. Mas veja, o que é que tu está fazendo aí, falando? Então, se tu está confessando, está dizendo não sabedor de absolutamente nada da doutrina espírita. É porque é o seguinte, doutrina espírita é uma questão de você estudar um pouquinho, para poder passar o pouco que tem, para as pessoas se estimularem a estudar o pouquinho que você estudou também, para a gente se ajudar e começar a todos a estudar essa coisa maravilhosa que é uma revelação, gente. É uma revelação de coisas fantásticas. Eu faço a minha parte, que é o pouquinho que eu faço, que eu gostaria que vocês fizessem também, junto comigo. Então, para isso a gente vem na tribuna espírita, mas não é porque a gente é melhor, não é porque a gente sabe mais do que ninguém, é porque assim, o grãozinho de areia que a gente sabe, a gente quer transmitir para que você se estimule. Você diga assim, olha, puxa vida, eu vou participar do estudo do livro que é o Espiritismo. Eu me estimulei, eu achei bacana e vou começar a estudar o Pentateuco kardeciano. Olha, eu me estimulei, mas achei muito interessante esse hospital espiritual que existe aqui no Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, e eu quero saber como é que funciona. Eu não quero só me beneficiar dos passes magnéticos, fantástico, se você está precisando, venha para poder se cuidar, se tratar, mas você não tem nenhuma curiosidade de saber o que é que acontece aqui? Por que é que acontece? Você só vem pela fé? Uma das coisas mais importantes que o Espiritismo nos traz é exatamente essa fé raciocinada. Eu preciso entender o que é que acontece. Eu não posso engolir tudo aquilo que me dizem, senão você vai estar repetindo a mesma coisa que você faz em qualquer outra religião, em qualquer outro local. As pessoas vão dizer uma coisa a você e você vai e acredita porque o outro diz que você deve acreditar. Isso não é fé raciocinada, isso não é autonomia, isso é heteronomia. O que é uma heteronomia? Heteronomia é quando a gente acredita na verdade do outro. Heteronomia moral é exatamente aquilo que as religiões, a maioria das religiões pregam. Elas dizem um monte de coisa que você não pode discutir absolutamente nada sobre aquilo. Por quê? Porque são verdades já pré-fabricadas, que são entregues a você um pacote, e que você tem que comprar o pacote inteiro. Olha, eu acredito em tal coisa, mas não acredito. Bom, se você não acreditar em tudo, então você não é da nossa religião. Não é assim? Então isso se chama heteronomia. Heteronomia é acreditar naquilo que o outro acredita. A autonomia é o contrário. Eu acredito naquilo que eu acredito, porque é óbvio, é cientificamente provado, é raciocinado. Eu entendi o que você me disse. Foi o que aconteceu comigo há 30 anos atrás, quando me apresentaram o Espiritismo. O Espiritismo, quando surgiu na minha vida, gente, eu fiquei impressionado com a quantidade de informações úteis. Eu vinha da Igreja Católica, eu sou oriundo da Igreja Católica, e quando eu procurei o Espiritismo, eu procurei como religião, lógico, porque eu procurei pela dor. E eu encontrei muito mais do que uma religião. Eu encontrei um consolo religioso, porque a moral do Cristo estava presente. Eu encontrei uma ciência espiritual fantástica, e eu encontrei uma filosofia de vida, que utilizei muito pouco, por um tempo bem longo. Por isso que eu quebrei a cara tanto. Porque assim, a gente vai ignorando, né? A gente vai conhecendo a verdade, e o próprio Cristo dizia, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a verdade liberta a gente, mas a verdade tanto liberta quanto compromete. Você fica comprometido com a verdade. A partir do momento em que você sabe das verdades, você tem que fazer a sua parte.
Percebe isso? Todas as vezes que você entende o que você tem que entender, por exemplo, olha, veja, aqui tem uma faixa amarela, você não pode estacionar. Você sabe que não pode estacionar. Se você sabe que não pode estacionar, estaciona e leva uma multa, a culpa é de quem? Sua. Você sabia que não era para estacionar. Além de tudo, colocaram uma faixa amarela para você não estacionar. Mas você vai, estaciona. Sócrates dizia isso há 2.500 anos atrás. Lógico que não era sobre a faixa amarela. Lógico que não era sobre o estacionamento. Mas ele falava das consequências do entendimento, da compreensão do ser. Conheça-te a ti mesmo. Quando eu me conheço, sei quem eu sou, compreendo profundamente as verdades, não tem jeito mais, não tem mais volta. Eu sei que se eu cometo algum deslize, se eu piso na bola, eu piso porque quero. Mas, por favor, não culpa os outros, não. A gente tem uma mania danada de ser coitadinho de tudo. Ah, não, eu sou coitado. Ah, eu sou um pobrezinho. Ah, Wagner, olha, eu vim aqui na casa espírita, lógico, nós acolhemos sim. Nós abrimos os braços para você. Você vem cheio de traumas, cheio de pensamentos deturpados do mundo, da vida. Então você vem com todos aqueles questionamentos, você vem querendo uma tábua de salvação. Nós jogamos a tábua, mas mostramos, essa tábua é temporária, viu? Essa tábua aqui é só para você agarrar um pouquinho, para a gente dar uma salvadazinha rápida em você. A gente te puxa, mas vai te mostrar a verdade, que essa tábua não serve de nada. Como embarcação, ela e zero e nada é a mesma coisa. Você precisa entender o que a gente está propondo aqui. A gente está propondo uma outra coisa. A verdade é a verdade, ela não cala, mesmo que o outro não saiba o que você está falando. Eu vou contar uma história para vocês que eu acho maravilhosa. É uma história de Chico Xavier. Chico Xavier é uma dessas figuras fantásticas. Por isso que eu digo assim, espírito puro é espírito puro, né? Muitos não concordam, mas assim, para a vista do meu cabedal espiritual, da minha evolução espiritual, Chico Xavier está a 200 degraus na minha frente, né? Na frente que eu acho que da maioria de nós aqui, né? Porque Chico ele abria mão de muitas coisas e ele tinha uma consciência assim, uma hiperconsciência do ser que ele era, do conhecer a si próprio, do se comprometer com cada coisinha que ele fazia. Chico era de um jeito que ele era muito interessante, né? Que quando eu vi essa história, eu fiquei com medo de comprar tomates, né? Outro dia eu vi isso, o Haroldo Dutra falando, e aí eu fui comprar tomate hoje no supermercado, e aí me lembrei de Chico Xavier. O que era que Chico Xavier fazia? Ele ia para comprar tomate no supermercado ou na feirinha. Quando chegava na feirinha, ele escolhia uma boa e outra ruim, uma boa e outra ruim, uma boa e outra ruim. A irmã dele vendo aquilo ali disse: Chico, tu tá ficando doido. Tu escolhe uma boa e outra ruim, uma boa e outra ruim. Disse: mas minha irmã, se eu escolher todas as boas, vou deixar ruim para os outros? Então eu tenho que escolher uma boa, outra ruim. Até hoje eu não consigo ter esse desprendimento, eu só escolho as boas, né? Todos nós só escolhemos as boas, a gente não pensa no outro, a gente não pensa na parte do outro, é aquela história, né? Veja, a gente não faz a nossa parte, a gente faz muito pouco a nossa parte, a gente é muito egoísta em tudo que a gente faz. A gente não tem esse desprendimento. Chico um dia ia para o trabalho. Veja como Chico se comportava. Lá vem Chico indo para o trabalho.
Ia passando na estrada, estava na hora dele, ele já estava atrasado, saiu correndo de casa com uma maletinha na mão. Quando ele ia, um cachorro, um vira-lata, esses grandões, forte, começou a rosnar para ele, sem deixar ele passar na estrada. Ele olhou para o cachorro e disse: olha, se você me deixar passar, quando eu voltar, eu vou lhe dar toda a carne que tiver lá em casa. O cachorro parece que entendeu, pois não é que o cachorro fechou a boca e deixou ele passar, ele passou. Quando ele voltou, não era que o cachorro estava lá, esperando ele. E o cachorro saiu seguindo ele. Ele saiu andando e o cachorro seguindo. Quando ele chegou em casa, ele começou a derrubar tudo quanto ele tinha de carne, o pouco que ele tinha de carne, ele saiu dando ao cachorro. A irmã dele ficou desesperada novamente, a irmã dele morava com ele. Ficou desesperada, disse: mas Chico explicou a ela, disse: não, é porque eu prometi ao cachorro. A irmã disse: Chico, o cachorro não entende não. Chico ainda abrindo as latas de quituto, que ela ficou mais desesperada ainda, porque, mas ele não sabe que tem quituto. Eu disse: não, mas eu sei. O cachorro não sabe, mas eu prometi. Então a minha promessa é a que vale. Não é porque o outro não sabe que eu não vou fazer. Se parece muito com uma coisa que eu fazia quando eu era criança. Veja essa coisa de fazer a parte. A gente, quando é menino, a gente faz coisas assim muito puras. Denota muito da tua pureza espiritual, né? Então eu me lembro muito, minha mãe sempre assiste essas palestras, ela vai lembrar disso. Então tinha um colega meu, João, que vendia carrinho de lata. Naquela época a gente puxava esses carrinhos de lata, né? Então, João vendia uns carrinhos de lata lá e tal. E aí um dia foi vender um Corcel 2, naquela época, a mim, um carro bonito, vermelho. E aí me disse o preço, o valor estava assim, umas 2 vezes mais alto do que o valor normal do carro. E eu fui pedir dinheiro à mamãe. Mamãe disse: meu filho, esse carro está umas 2 vezes mais caro, ele está explorando você. Eu disse: sim, mamãe. Mas ele vai ganhar dinheiro como, se ele não me cobrar mais caro? Quer dizer, eu era um Zé Mané. Mas era puro, era isso. Eu queria fazer eu queria fazer com que ele ganhasse dinheiro também. Mas era pureza de criança, depois eu fiquei mais sabido do que isso. Ou mais maldoso. A gente não faz a parte da gente. Tem várias coisas que a gente repete e repete e repete. 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, Sócrates já repetia isso. Cristo depois repetiu novamente. Tentou imprimir em nossas mentes, não conseguiu. Veio o Consolador prometido, que é o Espiritismo, e essa é a nossa esperança. É que no Espiritismo a gente transmita essas mensagens maravilhosas através dos nossos oradores espíritas, essas pessoas que têm essa habilidade de se comunicar com as pessoas, de transmitir mensagens bacanas, e que as pessoas entendam essa mensagem da forma mais pura possível, sem hipocrisia. Outro dia chegaram para mim e disseram assim: Wagner, como é que tu tem coragem de chegar na internet, numa palestra espírita, falando no Facebook, no YouTube e tal, e tu se confessar alcoólatra e que tivesse depressão? Eu disse: vergonha mesmo, eu tinha antes. Quando eu era alcoólatra, quer dizer, quando eu estava, porque alcoólatra a gente não deixa de ser, né? Alcoolismo é uma doença, a gente tem que entender. Muita gente não entendeu quando eu botei um outro dia nisso, disse: olha, é catarse. Catarse é exatamente isso, é você se confessar, dizer o que você é, fazer a sua parte. Por que eu estou fazendo a minha parte? Na hora que eu digo assim, eu sou alcoólatra, eu consegui reverter o processo, eu estou agora na casa espírita falando, para ver se tiro vocês disso. Vem para cá, rapaz, vem para o lado de cá, que aqui é melhor, aqui é mais gostoso, mais saudável. Hoje em dia eu corro, antes eu nem andava. A minha saúde era péssima, hoje a minha saúde é excelente. Toda vez que eu vou para o médico, meu médico me elogia. É meu amigo ele, Dr. Oscar Barreto. Um beijo para Dr. Oscar Barreto, que é maravilhoso.
Oscar diz, meu Deus, o que é isso? Que saúde é essa, criatura? Eu digo, doutor, é só parar de beber. Parou de beber, acabou as broncas, você começa a ter saúde. Sócrates não falou nisso. Mas Platão, que era discípulo de Sócrates, em um dos seus escritos, disse, cuida do corpo, porque se o corpo não estiver bem, a mente não vai bem, então você precisa se exercitar, você precisa cuidar do seu veículo físico, faça a sua parte, crie condições para ficar saudável, porque só você ficando saudável, você consegue transmitir saúde para as outras pessoas. Muitas pessoas não entendem, de vez em quando eu saio, aí vou correr e tal, aí coloca assim, hoje venci mais uma batalha, corri 7 quilômetros, 8 quilômetros, tal. Acaba tá se exibindo, né? Dizendo que correu 8 quilômetros, 7 quilômetros. É não, bicho. É tentando dizer assim, bicho, corre também. Porque um aleijado feito eu, que tinha 130 quilos, tá hoje correndo isso tudo, é porque tu tem jeito também, rapaz. Te conserta, vamos comigo, vamos trabalhar junto, vamos fazer isso junto também. Tá entendendo? É aquela história, as palavras, elas calam fundo na alma, mas o que arrasta mesmo são os exemplos. Quando você começa a exemplificar no seu dia a dia, você diz, olha, faz tal coisa, olha bicho, eu consegui também, olha bicho, eu estou dizendo aqui, não tem medo de dizer não, a gente tem que se assumir, a gente tem que dizer assim, olha, eu bebia, eu deixei de beber, eu fiz isso, faça a sua parte, mostre quem você é. Qual é o problema de mostrar quem você é? Qual o medo que você tem? Onde é que tem o medo nisso? Por que a gente não se mostra? Por que a gente tem tanto medo de se mostrar? Gente, a gente só consegue escrever o fim da história quando a gente conta a história da gente. Se você começa a se negar o tempo todo, e olhar para o espelho todos os dias e dizer assim, não, eu não sou isso não, eu sou o que o povo diz a mim. Isso é negação. Isso é negação. Você vai sempre pensar naquela coisa boazinha que o outro disse de você por conveniência, ou na tua frente, porque está na tua frente. Aí ele vai olhar para você e vai dizer assim, você está muito bem, cara, você está mal. E ele está convenientemente dizendo que você está bem, para não perder o amigo. Era o que diziam a mim quando eu estava enchendo na cara. Tá bem demais, rapaz, que é isso, deixa de besteira. Quando eu estava em depressão, sabe o que era que o povo fazia? Passava lá em casa e disse, meu amigo, eu vim aqui para a gente tomar uma, você está muito triste. No outro dia eu estava pior ainda. Porque a bebida é depressiva. É uma droga que assim, ela é para ser antidepressiva. Um dos primeiros antidepressivos do mundo é a bebida, que era utilizado como antidepressivo, né? Você se sente alegre, seu filho é uma fuga, mas aí no outro dia você se sente extremamente depressivo, então não funciona. É como se o remédio tivesse um efeito colateral terrível, que é a depressão logo depois. Para o depressivo não adianta você olhar para ele e dizer assim, vamos passear. Ele não vai curtir o passeio não, e ainda vai estragar o passeio dos outros. Para um alcoólatra, não adianta você levar ele para canto nenhum para beber, porque ele vai estragar a sua vida lá. Ele vai ser inconveniente, ele vai ser chato, ele vai ser brigão. Então, na realidade, gente, o mundo, a gente precisa fazer a parte da gente. A gente precisa dizer assim, eu estou aqui, eu estou no mundo, eu errei. Eu cometi um monte de besteira na minha vida, mas agora eu estou a fim de acertar. Você sabe que muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, Wagner, diz a verdade, tu não tem vontade de tomar uma cervejinha? Rapaz, é impressionante isso. E interessante é que antes, as pessoas quando me viam na rua, bêbado, andando e tombando, me colocavam no carro, me levavam em casa e diziam, rapaz, para isso. Aí hoje eu me consertei e essas mesmas pessoas me chamam para beber. Eu não
entendo. Esse é o ser humano. É uma coisa impressionante. Parece assim que... o que, cara? Tu tá fazendo isso? Isso é farra tua. Nesses dias tu volta a beber de novo. Não, bicho, tá bom já. Tu já passasse mais de 1 ano aí sem beber. Que é isso? Tu não é alcoólatra, não. Cara, eu sei de mim. Quem é você, meu amigo? Conheça-te a ti mesmo. Saiba quem você é. Tem aquela coisa do inconsciente, que é aquilo que você não conhece, que você não sabe. Mas pelo menos os 20% que estão acima da linha d'água, conheça bem. Saiba quem você é. Tenha ciência dos potenciais, dos defeitos, das não virtudes que você tem. Trabalhe essas não virtudes na administração. Eu fui professor de administração por muitos anos. Isso se chamava análise SWOT. SWOT é a análise das forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. A gente tem que sempre fazer isso. O que é essa análise das forças e fraquezas, ameaças e oportunidades? Você tem que pegar todas as suas fraquezas e trabalhar para transformar isso em forças. As forças você deve melhorar e aperfeiçoar. O que é ameaça? Você não deve ir para mim, por exemplo. Eu sei que para mim é uma grande ameaça eu começar a conviver com os bebão que eu convivia. Então o que é que eu faço? Eu evito isso. Mas vai perder todos os teus amigos. Não perdi meus amigos, não. Eu estou evitando a ameaça. São ameaças para mim. Acabei de dizer para vocês que muita gente chega para mim e diz assim: mas rapaz, isso é besteira. Vai que eu me convenço que é besteira. Eu sou fraco, doido. Costumo sempre dizer isso: eu sou fraco, doido. Eu tenho medo de cair de novo. Percebe? Então eu vou dar chance para o azar. Eu vou me deixar levar novamente. E quais são as oportunidades? Oportunidades são essas, gente. O trabalho do bem está em todo canto que você quiser. Muitos chegam para mim aqui na Casa Espírita e dizem: Wagner, eu queria tanto ajudar vocês aqui na Casa Espírita. Me diz aí como é que eu posso ajudar. Eu digo: neguinho, tem tanta coisa para fazer. Mas não é só na Casa Espírita que você tem para fazer, não. Você tem fora da Casa Espírita. Você tem uma Casa dos Pobres, São Francisco de Assis, para ir lá visitar os velhinhos, contar uma história. Eles estão lá sozinhos. Vocês sabiam que a maioria deles foram abandonados pelos filhos? Os filhos não vão lá faz 1 ano. E os velhinhos só querem mesmo uma pessoa para conversar com eles. Às vezes, não, mas não tenho dinheiro, não precisa de dinheiro não. Basta 1 hora você conversando com ele lá. Já é um grande ato de caridade. Já é uma grande energia que você vai receber. Porque é o seguinte, outro dia eu postei no Face isso. O trabalho do bem não são eles que precisam, é você que precisa. Você é que precisa fazer o bem. Não são eles que estão recebendo, não. Eles estão recebendo, eles acham muito bom. Mas quem vai achar melhor é você, porque sua consciência, meu amigo, é uma grande oportunidade para a sua consciência. Quando você deita a sua cabecinha no travesseiro de noite, você dorme como um anjo. É tão gostoso quando você faz uma coisa positiva, gente. Então, não pense assim: não, eu vou fazer uma caridade para fulano e tal, como se estivesse fazendo um favor. Não, o favor você está fazendo a si próprio. Entenda isso. Quando você sai para dar um sopão, é uma grande oportunidade de você se redimir de um monte de coisas. Quando a gente fala que tudo na vida que a gente planta, a gente colhe, isso é uma grande verdade. Então tudo que você fez em encarnações passadas, em vidas passadas, você vai resgatar sim. Mas tudo isso vai ser amenizado em suaves prestações se você fizer coisas bacanas. Já dizia Chico Xavier. Tudo que você tem que pagar, você vai pagar. Porque são promissórias que você assinou. Mas podem ser aliviadas. Dependendo do que você fizer de agora por diante, você não precisa pagar totalmente, de uma vez, muito bruscamente, daquele jeito tão abrupto, violento, como você fez no passado.
Por quê? Porque agora você está se corrigindo de coração, tá? Não fique pensando em fazer o bem. Ah, não, vou fazer o bem agora porque eu fiz uma besteira danada no passado. Eu sinto que fiz uma besteira muito grande e agora eu vou começar a fazer o bem. Não, rapaz, faça o bem porque você quer fazer. Porque veio do coração. Faça a sua parte. Fazer a nossa parte é exatamente isso. É a gente procurar fazer as coisas para melhorar a nossa sociedade. Uma outra coisa que está acontecendo ultimamente, gente, não vou falar de política. Por favor, não vou falar. Mas uma coisa que digo para vocês. Que coisa feia está acontecendo nas redes sociais. Amigos se intrigando. Pessoas se atritando. Um chamando o outro, o outro disso, daquilo. Outro dia eu vi um amigo meu dizendo assim, ah não, fulano de tal é um imbecil. É um jumento. Antes era inteligente, agora é um jumento, porque está votando numa pessoa que ele não concorda. Como assim? Quer dizer, antes ele era inteligente, agora é um jumento porque tem uma opinião diferente da tua? O outro estava dizendo assim, aquele cara é um ladrão, porque vota em ladrão, vota em quem apoia ladrão. Como assim? É um apoio dele, são consequências que ele vai tomar. Então façamos a nossa parte, veja em quem você vai querer votar. Mas não fique julgando as outras pessoas, nem achando que o outro vai ser isso ou vai ser aquilo. Agredindo as pessoas, sabe o que é que vai acontecer? Gente, o momento está passando, daqui a mais 5 dias não existe mais isso. Sabe o que é que você vai conquistar? Um monte de inimizade de pessoas muito queridas suas, que eram pessoas muito consideradas e que você está se atritando por absolutamente nada, porque esses caras que estão lá, eles não querem saber nada disso de você não. Quando é bem conveniente para eles, eles estão juntinhos. Hoje não estão contra um do outro, não estão se pegando. Na próxima eleição eles estão juntos. Isso já aconteceu várias vezes na história, não é agora que vai mudar não, tá gente? A gente tem que pensar assim, minha gente. Então façamos a nossa parte, deixa o outro com a dele. Para que eu me atritar com o outro? Eu não estou falando em política aqui, eu estou falando em comportamento espírita. Comportamento espírita é esse. É a gente respeitar a opinião dos demais. Não se envolver. Você tem a sua opinião, lógico que você tem a sua opinião. Fique com ela, criatura. Se alguém lhe perguntar a sua opinião, dê sua opinião. Você não vai ser um robô, não, um autômato. Você não vai ser uma múmia paralítica que não tem opinião, que não sabe o que quer, que não tem opinião política, que não tem posicionamento. Ninguém está dizendo isso a você, não. Mas daí a você chegar e agredir as pessoas, porque você tem uma opinião e o outro tem outra, vai uma distância bem grande, não é não? Então veja, façamos a nossa parte, cara. Qual é o problema de você ficar na sua, de preservar suas amizades agora nesse momento difícil, de não criar um clima mais difícil do que o clima está? Deixa eu só dizer para vocês o que é essa energia negativa que nós estamos emitindo ultimamente, gente. Nós temos mentes negativas, à vontade, desencarnadas, que estão aqui. Aqui não. Porque aqui não se permite espíritos maus. Eles ficam dali para fora. Porque nós temos ordem aqui nessa casa. Nós temos espíritos bons tomando conta da entrada dessa casa. Mas quando nós criamos um ambiente energético negativo nas nossas casas, nos nossos lares, que são protegidos também. Quando nós criamos um ambiente negativo nas ruas, nos bares, no trabalho, nós desenvolvemos uma psicosfera capaz de destruir. Olha o que eu estou dizendo para vocês, de destruir
uma harmonia, que é a harmonia, uma paz, que é a paz interior. Eu sinto essa energia. Olha, gente, quando as pessoas começam a falar em política, eu vou passando por perto, gente, eu sinto aquela energia negativa, parece mais um lufado, aquela coisa assim que eu sinto uma coisa ruim. Chega, eu sinto aquele impacto, eu saio de perto, eu saio fugindo longe. Você ia perguntar alguma coisa? A respeito daí que o senhor falou, questão de espiritualidade, de espírito mal para fora, sim, dentro fica do espírito bom. Sim. Quando acontece com uma pessoa, no qual essa pessoa não tem muito assim, discernimento de entender sobre espiritualidade e tem um certo receio de lugares assim, chega um lugar, se sente mal, fica com medo, não tem coragem de entrar no local e assim, não crê muito na questão da espiritualidade. E chega um amigo seu e diz: olha, você não precisa ter medo não, porque a espiritualidade ela lhe acompanha. No caso, um amigo meu disse que tem uma criança que sempre me acompanha, que sempre está andando comigo, mas eu, da minha parte, não acredito. O que é que a pessoa deve fazer? A pessoa deve continuar não acreditando, ou a pessoa tem que abrir um leque para poder estudar mais isso. No caso, uma pessoa que tenha muito medo de espírito, mas nunca estudou e não tem daquilo ali. Qual seria o melhor caminho? Como é teu nome? Alisson. Ô, Alisson. Meu professor. Alisson, que coisa boa, tá vendo? Aí, ó. Que coisa boa. Veja só. Alisson, o que eu posso... Porque eu sou espírita. Eu estou superpondo assim um colega uma pessoa que você conhece. De espiritualidade, mas não sabe ele quem é sempre assim. Um espírito que sempre acompanha ele, um garoto que sempre acompanha ele quer acreditar naquele ali, mas ele não tem coragem. Alisson, eu sempre digo uma coisa, eu sempre comento uma coisa em relação a essas... veja só, uma coisa que eu sempre comento em relação a essas aparições de espíritos, a essa crença das pessoas, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é estudar. Espiritismo é uma doutrina que é necessário que as pessoas se aprofundem nela. Espiritismo não se pode afirmar absolutamente nada. Muitas vezes as pessoas são místicas e terminam assustando outras pessoas, porque termina emitindo uma opinião, um juízo sobre algo que nem entendem direito. Então é preciso, até para a gente falar alguma coisa a alguém sobre o espiritismo, ou sobre o espírito, sobre alguma coisa que está acontecendo, é preciso estudar muito, entendeu? E é preciso entender muito como funciona o mundo espiritual e as manifestações espirituais. Então todas essas energias que você termina de falar, né, que você terminou de me explicar, desse amigo seu, tá certo? Ele precisa se aproximar, se ele acredita. Se ele não acredita, Alisson, o que vamos fazer, né? Então, quer dizer, cada pessoa escolhe o que quer. Existe exatamente o que a gente chama de livre-arbítrio. Esse medo dele, por uma parte, pode atrasar depois da vida dele? Talvez sim, talvez não. Eu não sei. Você está entendendo como é? Você está me pedindo para analisar uma questão que eu não conheço profundamente. Entendeu? Eu não tenho como dizer. Só aqueles adivinhões, né, que a gente costuma chamar de mistificadores, que fazem esse tipo de avaliação. Não se pode fazer uma avaliação por uma exemplificação superficial. Entendeu? Você tá exemplificando uma coisa aqui de uma pessoa que eu nem conheço profundamente, nem sei quem é a pessoa. Então, jamais eu poderia explicar sobre esse caso especificamente, entendeu, Alisson? Depois, lógico, a gente conversando, batendo um papo, entendendo como é a história dessa pessoa, a gente pode emitir alguma opinião, mas no entanto, a gente não pode afirmar, determinar certos tipos de coisa. A gente precisa entender o seguinte: o telefone só toca de lá para cá, não toca daqui para lá. A gente tem que entender isso. A espiritualidade, quando quer se comunica de lá para cá, tá? A gente não consegue se comunicar daqui para lá. Quando querem, é que eles emitem as mensagens dele para cá. Mas entendendo como funciona essa coisa do fazer a nossa parte, entenda, esse seu amigo podia fazer a parte dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa: mesmo as pessoas que não acreditam em absolutamente nada, elas podem estar extremamente protegidas, porque o que importa para ela é a ética, o comportamento.
a forma de viver a sua vida. O comportamento moral, ele não é exclusivo de religião nenhuma, nem de filosofia nenhuma ou de falta de religião. Ele é uma coisa do ser. Se você é uma pessoa que se comporta bem, se você é uma pessoa que tem a sua vida pautada em coisas positivas, se você ajuda o próximo, se você é ético, não rouba, não mata, não assalta ninguém, não é desonesto nas suas negociações no seu dia a dia, se você não passa a perna em ninguém, se você honra teu pai, tua mãe, se você educa bem os teus filhos, você já está com Deus. Você pode nem acreditar nele, mas Ele acredita em você. Entendeu? Deus acredita em você. Você não pode não acreditar nele, Ele está acreditando em você. Vá por mim, porque Ele sabe que você é bom. Eu tenho um colega, um amigo muito querido, que é um ateu. Eu costumo dizer a ele que ele não é ateu, ele é ateu de conversa fiada. Mas ele é um ateu inveterado, discute comigo. É uma criatura, Alisson, fantástica. Ele faz a parte dele. É uma dessas pessoas altruístas, bondosas, amigo dos amigos dele. Quem é inimigo dele? Que ele não, eu não sei se aquela criatura tem inimigo, porque é uma criatura tão fantástica, tão maravilhosa, que eu custo acreditar que alguém possa ser inimigo de uma criatura daquela. Ele é do tipo que se oferecem a ele uma vaga numa fila, sem ele pegar a fila inteira, ele diz que não quer, de tão ético que ele é. Ele diz, não, eu vou para o fim da fila. Eu cheguei por último, eu vou por último, eu vou até o lugar, porque eu sou um cidadão, e o outro cidadão chegou aqui antes. Esse é o comportamento moral que o Cristo veio nos trazer, e que Sócrates já falava há 2.500 anos atrás. Cristo colocou Sócrates primeiro como espírito na terra, para dar uma aliviada no terreno, para quando ele chegasse aqui para trazer as boas novas, fosse uma coisa mais fácil. Nem foi fácil nem nada, porque até hoje a gente complica a palavra de Cristo, mas é tão simples. É tão simples fazer coisas positivas. Basta você não fazer as negativas, cara. Basta você fazer o bem. Basta você praticar coisas. Agora, veja, não seja omisso também, porque a omissão é um tipo de mal que você faz. Eu sempre me lembro dessa história de um personagem de Dante Alighieri, que diz a Dante, na Divina Comédia Humana, que o lugar do inferno reservado, do pior lugar do inferno reservado às pessoas piores que existe, é o lugar dos omissos, dos que dizem assim, eu não faço nada, Wagner, eu não faço mal, e faz o bem. Não, você não só tem que não fazer o mal, você tem que fazer o bem, você tem que ir para a atividade, mas com certeza, só de não fazer o mal já é um grande alívio. Entendeu? Só de não fazer uma coisa errada, já é alguma coisa que você está fazendo para a sua evolução. O mundo é de evolução, nós estamos em processo evolutivo, então, portanto, nós não podemos nos dar o luxo de não fazer a nossa parte, cara. Quando eu saí do que eu saí, Alisson, sabe qual foi a minha primeira atitude? Foi dizer, eu não vou me calar. Muitos disseram a mim, você é doido. Como é que tu vai chegar numa palestra espírita dizendo para todo mundo? A primeira coisa que eu fiz foi reunir todo mundo lá no estacionamento onde eu tenho uma participação. Convidei a sociedade carvalhense todinha, pedi 1 quilo de alimento não perecível para doar no Natal Sem Fome aqui do Chico Xavier. A entrada era essa. E a palestra foi uma palestra com shows musicais de artistas da terra, todos os meus colegas, todas as pessoas que eu gostava. Chamei todos para lá, ia ter show musical e tal, e mais a minha palestra, uma palestra com Dejan também. E a palestra era simples.
Eu ia fazer uma catarse. E a catarse era: mude a sua vida e seja feliz. A mudar a minha vida, só foi o que eu fiz. Eu contei o que tinha acontecido comigo. As minhas internações, como eu caí do bueiro e quase que morro, as minhas agonias, as minhas tristezas. Para que eu contei isso, criatura? Eu fiz a minha parte. Eu estava dizendo: Zezinho, Manezinho, Bruninho, Ricardinho, todos eles que são alcoólatras, que, meu filho, por favor, saia disso enquanto é tempo, senão você vai cair no bueiro feito eu caí. Você vai ser internado como eu fui. Você vai atrasar a sua vida em 50 anos como eu atrasei. Eu fiz a minha parte, cara. Eu fui lá e botei a minha cara a tapa. E eu não estou nem um pouco preocupado com quem julgou ou deixou de julgar. Com quem disse assim: esse cara, Wagner, eu pensei, mas Wagner disse que é alcoólatra. E eu estou lá preocupado com isso, com o que tu acha ou deixa de achar de mim. Eu estou preocupado com o que eu acho de mim agora. Eu estou preocupado com as minhas atitudes atuais. Então, se a pessoa faz isso, Alisson, ele não tem que estar preocupado com o espírito que está do lado dele. Porque espíritos obsessores só obsidiam quem quer ser obsidiado. Só existe fogo onde existe brasa para ser assoprada. Então, se você está fazendo alguma coisa errada, alguém vai lá, cutuca você, lógico, você vai se estimular com um cutucão. Vocês percebem isso? É muito simples de entender, gente. Ninguém vai ser afetado por ninguém se não está fazendo alguma coisa que não presta. Se você está fazendo as coisas certas, você não precisa acreditar em nada. Muita gente diz: Wagner, tu fizesse essa mudança, eu preciso ser espírita. Eu digo: não, você precisa ser cristão. Você precisa ser amor. Você precisa mudar o seu comportamento. Eu preciso ir na casa espírita? Não. Eu preciso ler Allan Kardec? Não. Seja bom. Faça o bem. O espiritismo não sai, buscando gente em casa, batendo na porta do povo dia de domingo, para chamar a gente para vir para cá. O espiritismo não sai conversando com o povo, fazendo reunião para... O espiritismo não faz isso, meu filho. O espiritismo não pede dinheiro a ninguém. Essa casa aqui, ela é mantida pelos espíritas abnegados que vêm, que colaboram, porque amam o trabalho que é feito, que é um trabalho do bem. Mas a gente não pede um tostão a absolutamente ninguém. Em nenhuma casa espírita que você for séria, uma casa espírita que é casa espírita, você vai ver ninguém pedindo dinheiro. Aqui não tem dízimos, aqui não mas precisa de dinheiro para manter o ar-condicionado, para comprar essa televisão, para comprar... tudo doação. Tudo doação. Pessoas que têm muito amor pela causa e que disseram: puxa vida, eu quero doar. E eu quero que esse trabalho maravilhoso continue. Aí um dá um pouquinho aqui, outro dá um pouquinho ali, outro dá um pouquinho acolá. Mas não é para sustentar dirigente de casa espírita. É para sustentar a estrutura para a gente continuar fazendo o bem. Está entendendo, Alisson? Então quer dizer, bicho, isso é o que a gente chama de trabalhar em prol do cristianismo puro, daquele jeito que era lá na época de Jesus, a igreja do caminho, o princípio do cristianismo, o cristianismo nato. Quer fazer o bem sem olhar a quem, quer fazer o bem sem estar pensando em retribuição, em troca, em retorno de nada, nem material, nem espiritual, nem nada.
A gente não está pensando em nada aqui. A gente está pensando em divulgar doutrina, a gente está pensando em fazer coisas positivas, bacanas, transmitir uma mensagem bacana como essa que a gente está tentando transmitir aqui, de mudança pessoal, de assumir o seu próprio eu, de fazer a nossa parte, de fazer a sua cota. É aquela história, né? Daquela historinha, eu acho que vocês já ouviram falar da história das estrelinhas do mar. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nessa história. Que o cara vai andando pela praia e tal, aí vê um senhor bem velhinho, tal, pegando estrelas do mar e jogando as estrelas do mar de volta, né, ao mar. E alguém chega perto dele e diz assim: o que é que você está fazendo? Ele disse: não, é que o mar está secando e o sol está muito quente, as estrelas do mar vão secar e vão morrer todas elas, eu estou jogando elas no mar. Mas o senhor tem milhares, o senhor acha que o senhor vai fazer alguma diferença? Ele pegou uma estrela do mar, jogou e disse: eu fiz diferença para essa aí. É isso, façamos a nossa parte, não precisamos fazer mais nada do que a nossa parte, o nosso quinhão, o nosso pedaço do melhor que nós temos. Doemos o melhor que nós temos, porque quanto mais a gente pratica coisas positivas, mais esse hábito maravilhoso de praticar coisas positivas se impregna no nosso espírito, na nossa alma, no nosso ser, e isso vira um hábito positivo que não vai se apagar jamais. A partir do momento em que eu pratico bem, isso aí vira um hábito maravilhoso. Do mesmo jeito que você pega o hábito do mal, por exemplo, o hábito de beber, o hábito de fumar, o hábito de farrar, o hábito de praticar sexo sem limite, que as pessoas terminam pegando AIDS e doenças sexualmente transmitidas mais diversas, pegando cirrose quando bebem demais, e ninguém está aqui dizendo que você seja santo, criatura, só está dizendo que você seja equilibrado, que você tome cuidado na sua vida, que nós não somos só isso aqui, nós somos espíritos imortais, portanto nós vamos levar tudo aquilo que nós praticamos aqui, nós vamos levar para uma vida, nossa vida espiritual. Nós não somos seres da terra, nós somos seres do universo, e se somos seres do universo, e não vamos morrer com o corpo, eu preciso pensar na próxima vida, e nas outras que virão, porque eu não paguei tudo. Eu tenho isso eu tenho isso na minha consciência. É lógico, rapaz, eu costumo sempre dizer assim, que todas as vezes que eu penso nas besteiras que eu fiz há 10 anos passado, eu me sinto agoniado, me dá uma tristeza. Aí eu fico imaginando, se eu me lembrasse das encarnações passadas, eu me matava, eu não ia aguentar. Mas eu tenho isso impregnado em mim. É uma culpa que nós sentimos, que ela é assim, ela está na gente, de uma forma, de uma forma insistente, que a gente precisa superar, fazer coisas positivas, praticar cada vez mais o bem, para que isso seja uma constante em nossas vidas. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado pela noite de hoje, tudo de bom para vocês, valeu, obrigado. Nós teremos os passamentos agora, depois vocês podem pegar, tomar uma aguinha para fazer a fila.